paz, queridos. Mais uma semana juntos. Espero que todos estejam bem e que o Senhor possa continuar abençoando não só a vida de cada um que ouve, mas também as famílias. Em nome de Jesus. Nós queremos continuar falando sobre essa riqueza que temos aprendido através do Salmo 25, versículo 4 e 5, que diz, né? Ensina-me a tua verdade. E no versículo 5 ele pede para que, uma vez conhecida essa verdade, que sejamos guiados por ela, guiados pelo Espírito Santo. Então, na semana passada, nós falamos sobre essa palavrinha guia-me, que é nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo em nós e a nossa submissão a essa ação do Espírito Santo. O mantimento que recebemos, ainda não processado, é como o alimento das nossas prateleiras, dos nossos armários. Mas esse alimento ele precisa ser passado pelo fogo e, através do fogo, aquilo que antes era apenas um conhecimento, agora passa a ser a prática de vida. E não é mais mantimento, mas é agora um alimento. E quem faz essa transição de estágios é exatamente a obra do Espírito Santo. Nós temos aprendido que isso é o que vemos na própria encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, é um verbo encarnado. Então essa palavra na nossa vida, ela não é um compêndio de teologia ou um acúmulo de conhecimento. Paulo diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Mas, na verdade, irmãos, a gente louva ao Senhor pelo conhecimento, mas o que de fato o Espírito Santo quer é transformar esse conhecimento numa vida prática, num verbo entranhado em nós. As pessoas olham para nós e as pessoas vão aprender a amar, a perdoar, a sermos diligentes, a serem diligentes na obra do Senhor, não por palavras, mas por exemplo. Há um ditado que diz que as palavras convencem, mas é o exemplo quem arrasta. E quando nós vemos essa realidade, nós vemos que esse é o caminho, né? Então, o Senhor é muito sábio, porque jamais ele pediria que nós vivêssemos de uma determinada forma se nós não tivéssemos sido ensinados. Então, novamente, a gente louva a Deus por todo o ensino, por toda a teologia, né? por toda a verdade que nos tem sido mostrada. Mas o chamado do Senhor agora é que a obra do Espírito Santo, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a obra do Espírito Santo será muito poderosa na vida da igreja. Na virada do ano, nós falamos que esse ano seria um ano profético. Exatamente por isso, porque o Senhor pegaria tudo aquilo que ele falou, as letras faladas, e colocaria poder sobre essas letras. Assim como na criação do mundo há o Espírito de Deus pairando sobre o caos e há a palavra de Deus que é inserida para que junto desse Espírito possa fazer a criação. Assim também, irmãos, a palavra de Deus, acompanhada de um poder do Espírito Santo, vai transformar, já está transformando essa teoria em prática. E é exatamente a prática que vai arrastar as multidões. O livro de Tiago, que é o livro que nós nos propusemos a estudar esse mês, fala exatamente isso. No versículo 19 do capítulo 1. Ele diz: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha a palavra que o apóstolo Tiago usa, implantada, não ensinada, mas implantada, entranhada.
É exatamente disso que ele quer dizer, quer expressar. Que não é uma palavra de conhecimento apenas, embora isso seja muito bom, mas é uma palavra de... é uma inserção dessa palavra dentro de nós. E ele diz que essa palavra implantada no versículo 21 é poderosa para vos salvar. Então, o que salva de fato é a palavra em nós, não só a palavra aos nossos ouvidos, mas a palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento. E no versículo 22 ele diz exatamente, ele explica exatamente o que ele quer dizer no versículo 21. Ele diz: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então ele diz que quando nós somos ouvintes, nós estamos simplesmente enganando-nos a nós mesmos. Por quê? Porque a palavra ela não foi implantada. E ele diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Porque muitos vivem vidas que não têm profundidade em Deus e são marcadas por altos e baixos. É exatamente por isso. Porque são ouvintes e não praticantes. Porque quando somos apenas ouvintes, nós até temos um vislumbre quando olhamos no espelho, mas quando nós saímos, nós rapidamente esquecemos. Mas ele diz também: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, queridos, nós temos aprendido essa glória, essa maravilha. E glória a Deus, porque isso não é um esforço humano. Essa palavra ela não será implantada em nós por um esforço humano, mas ela é implantada pelo próprio Espírito Santo. Em Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: antes bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em Mateus capítulo 7, numa passagem famosa que fala sobre a porta, ele diz, sobre os dois fundamentos, Mateus 7, 24, ele diz: pois todo aquele que ouve essas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E o 26, aquele que ouve e não as pratica será comparado ao homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Então a diferença entre aqueles que vão vencer as tribulações e vão permanecer de pé, vão passar pelas tribulações e permanecer de pé, é exatamente a prática. Porque desceram os rios, sopraram os ventos e caiu a chuva, e a casa que estava sobre a rocha não foi destruída, mas a casa que estava sobre a areia caiu. Então é exatamente por isso que o apóstolo Tiago, antes de falar sobre isso, ele fala sobre as provas e tentações, do versículo 2 ao versículo 18, dizendo que a prova da fé, da nossa fé, desenvolve perseverança. E que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Então, é necessária a aprovação para que nós possamos compreender a prova verdadeira da nossa fé. Passar pela prova e mostrar se realmente uma fé verdadeira. Queridos, nós precisamos entender que a prática de tudo aquilo que temos vivido é a evidência de uma fé verdadeira. Por isso que o apóstolo Tiago vai falar tanto sobre fé e obras. Não uma obra para se salvar, mas uma obra que evidencia aqueles que realmente são salvos. Então eu quero te incentivar a isso, a falar com o Senhor. Pai, se eu não tenho expressado as obras, embora eu saiba que não são as obras que vão me salvar, mas se eu não tenho expressado as obras, eu quero colocar diante de Ti a minha fé. E se por acaso essa fé não for verdadeira, que o Senhor possa me dar a fé verdadeira no Senhor. Porque aqueles que realmente, irmãos, estão
entranhados em si mesmos a palavra de Deus, eles vão praticar essas obras de maneira natural. A vida deles, eu não estou dizendo que não haverá erros, não haverá pecados, não haverá dificuldades, porque nós ainda habitamos nesse corpo mortal, mas no geral, no estilo de vida, será uma vida frutífera, uma vida que expressa realmente essa realidade de Cristo. Então que o Senhor possa nos abençoar e a gente continuar meditando sobre isso. Leiam o livro de Tiago, debaixo dessa perspectiva, pedindo ao Senhor que o Senhor possa fazer com que a vida de cada um de nós seja uma vida que evidencia essas obras, que evidencia uma fé verdadeira no Senhor. E aí nós vamos realmente entender que não se trata somente de um conhecimento que incha, mas de um amor que edifica. Deus abençoe. Amém.